O que fazer quando pessoas, lugares e amizades continuam alimentando aquilo que nós estamos tentando abandonar? Como estabelecer limites sem deixar de amar e respeitar os outros? No estudo de hoje, nós vamos entender como as influências moldam os nossos hábitos. E vamos descobrir que proteger a liberdade conquistada também envolve escolher com sabedoria quem influencia a nossa caminhada. É agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem? No ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança, temporada especial Livre do Vício. Bom demais ter a sua companhia. Como é que está passando a semana? Chegando no finalzinho da semana. O que está programado aí para esse final de semana? Qual é a programação? Me diz. Vai ter aquele momento em família? Então, quero te dar uma sugestão para você incluir na sua agenda de programação. Vamos lá. Sempre faço esse convite na quinta-feira. Coloca aí. Vou à igreja. Escreve aí. Vou à igreja. E eu quero te convidar a procurar a igreja adventista mais perto da sua casa. Nós aqui na Novo Tempo pertencemos à igreja adventista do sétimo dia. E eu quero te convidar a procurar uma igreja adventista aí pertinho da sua casa. Não é sobre disputa religiosa. Não. É sobre estarmos juntos. Então chega lá e diga, eu assisto ao Novo Tempo e eu estou aqui. O pastor Gilmar, do programa Escola Bíblica, me convidou. Como é que você descobre qual é a igreja, qual a igreja está mais perto de você? Está aí, ó. Esse é o site, encontreumaigreja.com.br. Digita aí, pede ajuda, se não achar, encontreumaigreja.com.br. Sábado de manhã, a partir das 9 horas, as igrejas adventistas estarão abertas e no domingo à noite, quartas-feiras à noite, normalmente 7, 7h30, 8 horas, vai depender do lugar, tá bom? Mas todas a partir das 9 horas da manhã. Tem dois momentos, um momento que é a escola sabatina, como uma escola dominical, que a gente estuda uma lição, e depois o momento do culto, o momento de adoração. Nesse momento da escola sabatina, tem classe para as crianças, é bem legal, você vai curtir. Em algumas comunidades, esse culto é invertido, são poucas, mas daí você chega lá, pergunta, tá bom? Será bem-vindo. Vamos orar? Não posso deixar de mencionar, já ia orar para a gente começar o programa, mas não posso deixar de mencionar que a gente está no nossa temporada Livre do Vício e esse estudo está disponível pelo WhatsApp através da nossa instrutora bíblica virtual. É muito simples para você acessar pelo WhatsApp, é isso mesmo, está aparecendo o número, tá vendo? 12982000062. 12982000062. É só escrever Livre do Vício. Já vai receber o estudo. Esse estudo tem vídeos com o Dr. César Vasconcelos, que fez o estudo. Ele que é um psiquiatra, apresentador aqui na TV Novo Tempo. Você também pode, vou apontar aqui, ó, chegar mais para cá, aqui, ó, tá vendo? Abre a câmera do seu celular e aproxima a câmera ali nesse QR Code, nesse cantinho. Vai aparecer um linkzinho, não é para tirar foto, tá? Vai aparecer um link amarelinho. Clicou nesse link, já vai abrir direto no WhatsApp o estudo. Bem simples. Então o QR Code é para facilitar ainda mais a sua vida. Aí já vai salvar o número, você escreve lá, Esperança, tá bom? Vale a pena. Além de proporcionar informações para aqueles que estão procurando abandonar o vício, esse estudo também vai proporcionar informações para você que precisa ajudar alguém.
Essa é a nossa responsabilidade. Vamos orar. Senhor, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra, para conversarmos, para dialogarmos aqui, motivarmos os nossos queridos a ir em frente, aqueles que lutam contra o vício, aqueles que têm alguém na família. Por favor, meu Deus, ajude-nos a sermos uma bênção na vida das pessoas. Em nome de Jesus Cristo eu clamo. Amém. Vamos lá. Você sabe que uma das coisas que a gente jamais deveria fazer é ter um espírito acusador, né? Diante daquele que está lutando contra o vício, né? Eu mencionei no programa de ontem que eu vim para o programa para... peguei o livro lá, né, de como deve ser a igreja, o ambiente da igreja, acolhedor para aquele que luta contra o vício. E lá houve uma citação de uma história que eu já li muitas vezes na Bíblia, mas é dessas histórias que às vezes você não para observar o detalhe, né? E essa história, esse relato está em Marcos. Eu vou ler em Marcos capítulo 2, a partir do verso 15 aqui, mas ele também está em Mateus 9 e em Lucas 5. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos, e aí essa expressão que me chamou a atenção, né? Muitos publicanos e pecadores. Levi e Mateus proporcionam um jantar, né, na casa, Jesus está ali, e muitos publicanos e pecadores estavam com ele, porque estes eram em grande número, diz o texto, e também o seguiam. E nessa hora, você sabe, os escribas e fariseus, vendo comer na companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, responde. E Jesus dá uma resposta assim com um ar, né, jocoso, né? Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus está, em realidade, querendo dizer também para eles, né? Vocês são sãos? Vocês não precisam, né? Esses precisam. Então você sabe que o contexto dos publicanos, eles eram rejeitados a tal ponto, porque eles cobravam impostos do próprio povo deles para servir o Império Romano. Eram judeus considerados traidores e para ele eram como adúlteros ou assassinos. Interessante isso. Pecador era qualquer um que não se filiasse, não estivesse ligado ao que a religião colocava. Até pobres eram considerados pecadores. Mas esses seguiam Jesus. E o que impressiona, muitos seguiam a Jesus. E Jesus se assentava com eles. Jesus estava com eles. E o Senhor estava com eles porque eles reconheciam que precisavam de cura, precisavam de transformação. Talvez essa seja a grande necessidade. Se eu estou falando para você que luta contra um vício, reconheça que o Senhor vai te ajudar e você aí vai ter lucidez para procurar ajuda profissional, tratamento para o seu caminho de libertação. Mas esse caminho de libertação, queridos, requer muitas vezes desafios. Muitos vícios não acontecem isoladamente, você sabe. Estão ligados a grupos, estão ligados a ambientes, estão ligados a rotinas, a amizades e hábitos compartilhados. Não tem como, você vai andar com pessoas que têm hábitos, têm vícios, você vai ser influenciado, porque em algum momento ele vai compartilhar, essa é uma pessoa próxima. E no próprio ambiente familiar, a possibilidade, se você tem filhos, a possibilidade dos seus filhos seguirem os seus hábitos
Se você tem algum vício, é muito grande, né? Muito grande. Quando uma pessoa decide mudar, nem todo mundo, você sabe, fica feliz com essa decisão. Nem todo mundo fica feliz. Alguns até apoiam, mas outros zombam, alguns criticam e outros pressionam. E isso se dá também no âmbito religioso, de usar expressões de menosprezo, de desvalorização dentro do âmbito religioso. Se você agora se apega a uma crença, a possibilidade da oposição, ela é muito grande. E a gente tem que entender isso. Você tem que entender que a partir do momento que você tomar uma decisão para mudar o rumo, vão existir aqueles que vão te dar apoio, mas vão existir aqueles que vão se opor e não só se opor, vão criar obstáculos, vão criar caminhos para dificultar. Eu já vi isso dentro do âmbito familiar. Eu já vi, por exemplo, pais abandonarem os filhos e dizendo que preferia que os filhos não vivessem ao ponto de os filhos aceitarem a verdade da palavra. Isso, né? A gente não condena esse tipo de ação, mas mostra a distância, né? A visão equivocada que se tem. Mas a gente precisa ter consciência de que a partir do momento que a gente quer abandonar um vício e a gente tem essa percepção de que está sendo prejudicial, nós vamos enfrentar a oposição. E o texto de Provérbios, capítulo 13, verso 20, diz claramente: quem anda com os sábios vai ser sábio, mas o companheiro dos tolos vai acabar mal. Você sabe que a estrutura poética hebraica, ela é de paralelismo, e aqui você tem um paralelo. Aquele que sabe viver, a sabedoria dentro do texto está relacionado a saber viver, e o saber viver é o temor do Senhor, ou seja, está ligado ao Senhor, aquele que sabe e aquele que não quer, aquele que rejeita, aquele que abandona. E a gente tem que ter noção de que se eu ando com pessoas que sabem, que têm princípios, eu vou ser influenciado, eu vou ser sábio. Agora, se eu ando com aqueles que não, eu vou acabar mal. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, dentro de um contexto de vários conselhos, Paulo vai dizer: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. E é assim, aquela velha frase, né? Diga com quem andas, que eu vou dizer para você quem você é. E a gente tem que ter essa percepção. Essa é uma ideia de isolamento? Não. Não. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. A gente vai ver na sequência. Jesus se sentava à mesa, o partir do pão, a ação mais próxima dentro da cultura oriental. Mas o que o indivíduo poderia ter de maior proximidade era sentar-se à mesa, era comer junto. Jesus fazia isso. Mas Jesus não era moldado por. Jesus influenciava aqueles que estavam com ele. Agora, se eu estou falando para você que vive um estado de vulnerabilidade, luta contra o vício, tem suas fraquezas, tem que reconhecer que você é influenciado. Você é influenciado. E dentro dessa influência, o que eu tenho que fazer? Eu dou um passo para trás. Por quê? Porque vulnerabilidade requer prudência, queridos. Se eu sei minhas fraquezas, no que eu sou vulnerável, eu vou ser prudente. Não, aqui não vou. Não vou nessa situação. Não vou nesse caminho. Porque eu estou exposto e a possibilidade do envolvimento, do erro. E se você quer abandonar ainda, aí você tem mais clareza disso e aí você tem que seguir um novo caminho. A Bíblia não ensina isolamento, como eu mencionei. Jesus conviveu com pecadores, dialogou com aqueles que eram marginalizados,
e compartilhou, como eu li no texto inicial, refeições com aqueles que eram criticados pela sociedade. Jesus fez isso. Mas há uma diferença significativa. Qual é? Jesus moldava o ambiente ao seu redor, sem se deixar contaminar por ele. Era esta a missão. É como eu vejo, e como eu citei ontem, pessoas que em algum momento foram resgatadas e hoje se tornaram resgatadores. Pessoas que conseguem hoje ir atrás daqueles que são discriminados, vulneráveis e resgatá-los para uma nova vida. Esses que trabalham no processo de recuperação. E eu citei ontem que eu ouvi um lindo testemunho de uma pessoa que vivia dessa maneira. E um dia o Senhor transformou a vida e hoje ele se dedica a ajudar pessoas. Agora, se você está no processo, se você quer abandonar, você tem que entender que é possível que o ambiente molde você. E diante disso, você não vai frequentar, você não vai estar naquele estado de vulnerabilidade. Durante a recuperação, muitas pessoas ainda estão emocionalmente vulneráveis. E a vulnerabilidade exige, como nós mencionamos, exige prudência. Esse não é o caminho, não é essa forma, não é por aí que eu vou. Talvez no futuro seja possível frequentar determinados ambientes sem risco. Mas por um certo tempo, o que você deveria fazer? É melhor evitar. Reconhecer isso não é fraqueza, queridos, mas é maturidade, não é isolamento, não é dizer não quero, não. E as pessoas precisam ter consciência de que você está num processo. Talvez você deva falar, você deva compartilhar, talvez você deva dizer, olha, eu não posso, não quero, não vou, e seja criterioso e seja firme em relação a isso. Mesmo que haja, como eu mencionei anteriormente, desprezo, zombaria, obstáculo, oposição, mas seja firme. Eu não posso compartilhar, eu não posso estar nesse ambiente, porque eu agora estou no processo. E tem uma coisa interessante quando a gente faz isso, tá? Quando você conta, quando você fala para todos, isso reforça ainda mais a sua decisão. Isso vai te dando mais compromisso diante das pessoas. E esse compromisso vai te dando força para continuar firme. E aí eu quero ler, eu até já li, eu acho que nessa temporada, este salmo, que também numa estrutura poética vai fazer uma lindíssima comparação, e esse salmo vai mostrar o caminho que você, que está num processo de mudança, deve fazer. Se você deseja abandonar verdadeiramente seu vício, se você deseja ter força, se você deseja enfrentar, como eu mencionei antes, você pode ter recaídas, mas se você deseja diminuir essa possibilidade, aqui está o caminho. Porque nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos buscar influências positivas para a nossa vida. Pessoas que vão nos ajudar nesse caminho, pessoas que vão entender. E eu entendo que mudar ciclo de amizade às vezes não é fácil, não é simples. E você precisa deixar claro para os seus amigos que não é um abandono, não significa que você não ama essas pessoas, que essas pessoas não são importantes para você, não é isso. Significa que você agora tem uma nova estrutura de vida proposta e talvez alguns desses não farão mais. E eu entendo isso. Muitos talvez não vão entender. E eu vou dizer mais, hein? Talvez em algum momento você vai ser usado por Deus para ser uma bênção na vida desses queridos, para que eles também mudem, para que eles também abandonem.
deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você faz isso, você não se torna o chato, sabe? Você não vai ficar criticando, não. Esse também não é o caminho. Mas você vai dizer, tomei decisões. Agora meu caminho é esse. Continuo amando você, continuo intercedendo para você, só que eu não posso sentar no bar com você. Não posso sentar aqui para compartilhar os vícios que antes nós compartilhávamos. Agora, você não vai ser o crítico, você não vai ser... Entende o que eu quero te dizer? E mesmo no âmbito familiar, você, por exemplo, bebia, agora não bebe mais. Agora você chega numa festa de fim de ano, todos na sua casa bebem. E aí você começa a se tornar um crítico. Não, não é isso que eu quero dizer. Estou dizendo que são novos caminhos e novos caminhos requerem novas decisões para que o hábito se firme, esse novo hábito do abandono se firme e você se torne vitorioso. Eu digo que um coração transformado por Jesus se torna um coração muito mais amoroso ainda. Porque quando o Senhor faz uma transformação, Ele está dando para a gente muito mais lucidez de como a gente deve amar as pessoas. E eu espero que isso aconteça aí no seu contexto familiar. E vamos ler o Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba que tem é gradativo. Ele não anda, ele não para e ele não se assenta. Esse é o processo que vai fazer parte da sua vida. Você não vai mais agora andar. Você não vai parar e você não vai se assentar. Pelo contrário, o prazer seu agora está naquilo que Deus fala, que é esta nova vida proposta. E nesta vida você medita de dia e de noite. A lei, queridos, aqui é uma nova expressão, é a expressão do estilo de vida que você adotou, aquilo que o Senhor deseja para você. E quais são os resultados? Perceba, ele não faz isso, ele faz agora isso, e os resultados? Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz vai ser bem sucedido. Decisão, novo caminho, nova vida, resultados positivos. E você não é que você... Isso aqui não é meritório, entende? Não é mérito. Agora você está fazendo isso para ter esse resultado. Não. Isso aqui é efeito de alguém que agora está tendo uma vida conforme os planos do Senhor. Dentro da estrutura do paralelo aqui, o verso 4 vai dizer: os ímpios não são assim. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Dois caminhos a seguir. Dois caminhos. Para qual eu vou? Se eu tenho um caminho de vícios, um caminho que me afasta do Senhor, se eu tenho um caminho que me coloca distante dos propósitos do Senhor, agora eu fiz um novo caminho. Agora é o caminho que Deus quer para a minha vida. E nesta mudança, muitas companhias, muitos lugares, as práticas serão diferentes. E eu vou olhar para aqueles queridos com amor, com misericórdia, com compaixão, mas isso não fará mais parte da minha vida. Até que eu me torne forte. Forte o suficiente para um dia chegar, talvez, e dizer: quero te ajudar, estou aqui. A gente se desliga deste processo de companhia para resistir ao hábito, mas a gente não deixa de amar e não deixa de interceder. Queridos, o Salmo 1 começa descrevendo uma progressão interessante, como eu citei.
A pessoa anda, ela para e depois ela se assenta. É um movimento gradual. E isso se dá no adquirir o vício e isso se dá no abandonar o vício. Porque no adquirir, ela começa a andar, ela começa a se deter e ela se assenta e se torna envolvida pelo vício. Neste novo caminho, ela também, só que agora ela vai andar no caminho do Senhor. Vai meditar, vai parar naquilo que Deus quer, vai se assentar e a palavra do Senhor fará parte da sua vida. Ninguém muda de direção de uma vez. O texto mostra como a influência vai se fortalecendo gradativamente. Esse é um processo, queridos. Muitas pessoas criam um vazio enorme quando abandonam antigos grupos. Isso pode ser um fator de risco, pois a solidão costuma abrir espaço para recaídas. Por isso eu digo a você, se você faz parte de uma comunidade, tem alguém que está tentando aí, precisa de ajuda, eu digo que uma comunidade religiosa deve estar aberta para receber aquele que diz, eu quero seguir um novo caminho. Tem que ser acolhedora. É essencial desenvolver amizades saudáveis, grupos de apoio e relacionamentos que incentivem crescimento. Esse é um passo importante no processo de recuperação. Nem todo relacionamento, eu tenho que ter consciência disso, fortalece a vida que Deus deseja construir na gente. Nem todo. E aí eu tenho que ter essa percepção. Eu quero orar, porque se você está se sentindo sozinho, eu espero que você encontre pessoas, encontre uma comunidade, um grupo de amigos que diga, vem aqui, nós vamos ajudar você. Não desista porque você está sozinho, por favor. E você de uma igreja aí, por favor, se alguém está se chegando, abraça, recebe, sem preconceito, com carinho. Dê para essa pessoa o acolhimento que ela necessita. Eu quero orar para que o Senhor te dê forças para você seguir firme nesta decisão, desse novo caminho a percorrer, que você seja um vitorioso em Cristo Jesus. Pai do céu, eu oro pelos nossos queridos amigos que nos assistem agora, que estão lutando contra o vício, e aí tiveram que deixar, talvez, o grupo de amigos, que eles encontrem pessoas sábias, que os oriente positivamente, que sejam um incentivo, que tenham hábitos saudáveis, hábitos que vão influenciar para o crescimento. Por favor, eu te peço. E intercedo para que haja libertação. Oro pelas famílias que sejam acolhedoras, meu Deus. Eu suplico isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Que você tenha um final de semana muito feliz, muito abençoado. Curta a sua família, vá na igreja no sábado, tá bom? Vai ser um prazer receber você. E a gente se vê segunda-feira aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Bom final de semana. Tchau.